Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que nós fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo à formação de pregadores do Grupo Herdeiros do Rei. Galera, é o seguinte, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo que a gente estava no outro vídeo, tá? Onde nós falamos especificamente de chamado, né? Que Deus chamou você, né? Você tem sentido no teu coração esse desejo de evangelizar, esse desejo de proclamar, de falar de Jesus, né? De espalhar o reino de Deus. Isso é um chamado, né? Você pode ter certeza que o chamado não acontece de forma assim, como nós vemos assim, efetivamente. Ele acontece nas entrelinhas. Deus ele vem chamando você passo a passo, conforme você se entrega, conforme você vai vivenciando ali os momentos de oração, né? Os momentos de partilha, conforme você avança para águas mais profundas, Deus vem e vai te chamando, seu coração vai aquecendo e você vai sentindo que o que você faz é muito pouco. Certamente, você que está aqui nessa formação, sentiu em algum momento que o que você faz é muito pouco, que você deseja fazer mais para Deus, que você deseja progredir na graça, que você deseja ser um anunciador com coragem, com intrepidez desse Deus que tem te ocasionado tantos momentos fantásticos. Tenho certeza, esse é o primeiro ponto, né? Você se sente chamado a algo mais. Até então você não sabe o que fazer, mas a providência de Deus vai te encaminhando, né? E se você está aqui, quero dizer para você que a providência de Deus trouxe você até aqui para que você progrida nesse chamado de Deus, né? Falamos também no último vídeo que esta autoridade, né, esta graça, essa força, essa capacitação, ela vem daquele que envia. Ou seja, nós não somos nada sem a graça de Deus. Nós vamos falar sobre isso também. Então, bora para cima. Vamos lá, galera. Seja bem-vindo à formação de pregadores herdeiros do Rei. Vamos lá. Bom, galera, falamos também no outro vídeo que é necessário que você tenha, né, uma espada, uma quadrada, né? Como eu disse para vocês, adquiri uma Bíblia nova com letras maiores até para começar do zero com vocês, tá? É importante que você tenha a tua Bíblia para fazer aí as suas marcações próprias. Uma coisa importante também da gente relembrar, galera, é que nossa formação ela está seguindo o passo a passo da formação de pregadores no Espírito do autor José de Prado Flores, tá? Eu vou colocar aqui a imagem do livro, nós vamos adotar aqui como um orientador da nossa formação, tá? Até mesmo para que nós saibamos de onde a gente veio e para onde a gente vai sem perder o fio da meada aí. Até para que você possa compreender também que essa formação não é fruto da minha cabeça, mas, claro, contribui com a experiência que eu vivi ao longo dos anos, mas muito mais direcionada aí por este roteiro, né, desse livro. Então, se você quiser adquirir o livro, né, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você não quiser adquirir o vídeo, vamos embora para cima que eu vou colocando aqui as orientações necessárias do livro. E o nosso primeiro tema é anunciar a boa nova, tá? Anunciar a missão do pregador. Qual é a missão do pregador, né? Qual é a missão? Eu quero que você pegue comigo Romanos 10, 14. Vamos lá, vamos começar a nossa trajetória aqui. Romanos, está lá depois dos Evangelhos, tá? Cartas de São Paulo, né? Passou o Evangelho aqui, passou o Ato dos Apóstolos, Romanos, capítulo 10, versículo 14. Vamos lá. Bíblia nova. Aí.
Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52, 7. Palavra do Senhor, graças a Deus. Galera, é isso aí. Como que o mundo conhecerá o Senhor Jesus se não houver quem anuncie a palavra de Deus? Então a razão, né, desse chamado vocacional é exatamente a necessidade de que o mundo conheça Jesus, né, de que as pessoas encontrem o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade e a única vida. E a fé, como diz aqui São Paulo aos Romanos, a fé ela vem da pregação. Lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Como agradar a Deus se nós não tivermos fé? E a fé vem da pregação. Então, irmãos, já está aí. Quando alguém te perguntar, mas por que você quer ser um pregador? Você diz, para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus, é necessário quem pregue, pois a fé vem da pregação. Já grava aí na tua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 14. Beleza, galera? Seguindo aqui, o livro vai dizer, a principal missão do pregador é anunciar. E o conteúdo a ser anunciado deve ser o Evangelho. Galera, que é um ponto muito importante que a gente precisa refletir. Bíblia, nós vamos pregar o quê? Qual é o conteúdo da nossa pregação? Deve ser o Evangelho. Então vem aqui uma necessidade, tá? Quero abrir um parênteses aqui e dizer que há uma necessidade muito grande de que você, pregador, tenha uma intimidade com a Sagrada Escritura. Tá? É necessário que você faça um esforço para tomar recorrentemente a Sagrada Escritura. Tá? Não só nos seus estudos, mas crie aí um cronograma de estudos, mesmo fora aqui da Escola de Pregadores. Crie um cronograma diário de estudos, com alguns minutinhos, que você possa tomar a palavra de Deus e você possa ali ir encontrando, garimpando novos tesouros. Porque quando você for anunciar a palavra, você precisa ter conhecimento daquilo que você vai anunciar. E como diz aqui o formador, né, o Evangelho deve ser o conteúdo. E se nós não conhecermos o Evangelho, nós não temos conteúdo para apresentar às pessoas. É claro que quando eu for preparar um tema, eu vou estudá-lo, eu vou buscar fontes do Evangelho para ali poder anunciar, né? Para poder ali desenvolver o meu tema com perfeição. Porém, é importante que você, mesmo quando você não estiver preparando uma pregação, você esteja ali se alimentando da palavra de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui, né, e pegar uma outra passagem com você. Encontrei aqui para você, bem na prática, o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando para vocês de se alimentar da palavra, a minha mente já recordou dessa passagem aqui, tá? Está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Então, nós estamos nos livros proféticos, para trás do Evangelho. Volta um pouco, vai lá e pega. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Filho do homem, falou-me, come o rolo, que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca, e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo e enche o teu estômago com o rolo que eu te dou.
Meu irmão, antigamente, que nós estamos falando aqui de 600, 900 anos antes de Cristo, toda a escritura era em rolos, né? Era em pergaminhos. Então aqui, necessariamente, Deus está falando ao profeta, alimenta-se da palavra de Deus e depois vá falar ao povo. Tá? Continuando. Então eu comi, diz o profeta Ezequiel, e era doce na boca, como mel. Olha que lindo. Em seguida acrescentou: Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Vamos parar por aqui, versículo 4. Já marca essa palavra aí, para quando você tiver uma dúvida, por que eu devo ler a Sagrada Escritura todos os dias um pouquinho? Porque primeiro nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus para depois termos condição de levar essa palavra para o irmão. Então, pregador, eu quero te falar já logo no início, aqui nos primeiros vídeos dessa pregação, quando nós começamos essa caminhada, e não quero dizer para você que não é uma caminhada curta, tá? É uma caminhada que vai exigir de você muitas decisões importantes. Tá? Nada nessa vida nós conseguimos sem sacrifício, sem meta, né? Sem empenho. Então quero dizer para você que desde já é necessário que você assuma esta responsabilidade de se alimentar. É o próprio Deus que diz para você neste dia: alimenta-se da palavra que eu te dou. Tá entendendo, meu irmão? Toma posse. Alimenta da palavra que eu te dou. E eu dizia para vocês aqui, trazer um breve testemunho, dizia para vocês que eu frequentei a escola de pregadores durante 2 anos, né? Era uma escola permanente, né? Então, assim, não tinha formatura. Você ficava lá, né? Então eu fiquei 2 anos lá. E depois eu me mudei, então não consegui continuar. Senão, eu tenho certeza que a galera tá lá até hoje. Então, o que acontece? Neste período da minha vida, eu tomava realmente todos os dias a Sagrada Escritura. Todos os dias. Preciso agora retomar esse costume aqui com vocês, né? Quero fazer esse compromisso de retomar esse costume com vocês. Mas quero dizer para você que eu me lembro que todo dia eu tinha um armário no meu trabalho, né? Um breve testemunho, que a palavra convence, o testemunho arrasta. Eu tinha um armário e eu deixava a minha Bíblia lá no armário. E todos os dias a gente tinha 15, 20 minutinhos de intervalo, tá? Todos os dias, no meu intervalo, tinha a galera que ficava ali batendo papo furado e eu ficava num canto com a minha Bíblia, todos os dias. Eu posso dizer, meu irmão, que como aconteceu aqui no vídeo de forma muito espontânea, estava falando de alimento e me lembrei de Ezequiel, capítulo 3, porque eu comi o rolo, né? Como Deus disse ao profeta Ezequiel: preciso me alimentar recorrentemente da palavra de Deus. Porém, eu posso dizer que percorri essa palavra de Deus já várias vezes durante essa minha história, de ponta a ponta, né? Se me faltou alguma parte, né? Creio que foram poucas as partes. A maioria das partes, particularmente Antigo Testamento, sapienciais, principalmente os evangelhos e as cartas e os profetas. Então, é importante que, né, você tome isso como meta para você, beleza? Seguindo aqui, lembrando que esse é o conteúdo da evangelização. O que nós vamos evangelizar? O que nós vamos anunciar? O conteúdo do anúncio é o evangelho. Então, tudo que eu vou falando aqui você vai decorando. Qual que é a missão do pregador? Anunciar a boa nova. O que o pregador vai anunciar? O evangelho. Para anunciar, o pregador precisa conhecer o evangelho. Ok? Vamos para o nosso próximo passo.
Os destinatários da evangelização são os filhos de Deus. Pergunta: para quem eu vou anunciar o evangelho, amigo? Para todos os filhos de Deus. Para todos, tá? Sem distinção. Então, assim, é filho de Deus? É um candidato a receber a evangelização. Muitas vezes, nós não vamos estar com o microfone na mão, diante de um grupo de oração, de jovens, numa noite de oração, para anunciar o evangelho. Tá? Na maioria das vezes, nós vamos estar numa conversa, num bate-papo com alguém, com um amigo. E ali, né, já nós vamos falar qual que deve ser o conteúdo do nosso anúncio. Tá? Nós vamos chegar lá. E neste bate-papo, você vai exercer o seu ministério de pregação. É ali que você vai começar as suas primeiras experiências. Então, todo filho de Deus é um candidato a receber o anúncio do evangelho. Condições para ser um anunciador. Galera, aqui nós vamos chegar lá, tá? Existem algumas condições. A primeira condição eu já falei aqui, né? É você se alimentar da palavra de Deus, tá? Então já anota essa condição. Depois nós vamos tratar desse ponto aqui, porque aqui são os subtítulos que nós vamos trazer ao longo da nossa formação. O evangelho deve ser anunciado de forma direta e pessoal. Tá? Direta. Olho no olho. Era assim que São Paulo pregava. Era assim que os apóstolos pregavam. Né? É assim que os pregadores do nosso grupo fazem. Olho no olho, de forma direta. Né? Nós vamos falar disso também. Né? Perguntar o nome, olhar no olho das pessoas. Como é que você chama, filho? Jesus fala com você nessa noite. O evangelho é para você, né? De forma direta e pessoal. Então vamos lá. Anunciar para fazer ouvir o evangelho, proclamar em voz forte, como Pedro no dia de Pentecostes. E aí tem uma passagem aqui, nós vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá? Essa pregação aqui, meus irmãos, ela é uma das pregações chaves que existe, mesmo porque a escola que eu frequentei chamava Escola Pedro, né? Então, assim, essa pregação foi a primeira pregação de Pedro depois do Pentecoste. Então, vamos contextualizar isso aqui. Ó. Pedro, aquele homem covarde, que tinha traído o Senhor por 3 vezes, que tinha falado, não, Senhor, eu jamais te deixarei. E Jesus falou, na última ceia, logo, pouquinho antes ali da traição. E Jesus falou, ainda hoje me negarás por 3 vezes. E Pedro falou, não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Imagina a dor no coração do Senhor. Um homem covarde. O Espírito Santo vem em Pentecostes, né? E ali, esse homem covarde se enche da força do alto. E aí ele faz a sua primeira pregação. Então, essa pregação de Pedro aqui é chave para nós. Porque aqui nós vemos o que o Espírito Santo faz com alguém que se deixa tocar. Tá? Então vamos lá, Atos 2,14. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, em voz forte, lhe disse: Homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que ainda é a hora 3ª do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus que fala, que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Fazei aparecer prodígios em cima do céu e milagres embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todos invocarão o nome do Senhor e será salvo. Aí tem uma referência aqui a Joel 3, 1, 5, que é onde está essa palavra que Pedro citou.
Então veja bem aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, vamos tomar Pedro como uma referência de pregador, tá? Nós precisamos, galera, ter referência. Alguém que a gente olha e fala, puxa, isso é ser um pregador. Primeira referência do pregador, Jesus, sempre, tá? Depois de Jesus, né, eu creio que a primeira referência deve ser Pedro e Paulo. Vamos pôr esses dois no mesmo nível, tá? Os dois colunas da igreja, Pedro e Paulo. Então vamos lá, Pedro como referência, ele cheio do Espírito Santo, porque estava em oração, e quando nós vamos chegar na condição para anunciar a boa nova, a condição do pregador, nós vamos falar da vida de oração, calma, que nós não chegamos lá ainda. Mas Pedro, que estava em oração, estava cheio do Espírito Santo, ele vem aqui fazer uma pregação direta. Primeira palavra fala que Pedro anunciou com voz forte. Tá? Aqui, ó. Pedro, então, pondo de pé em companhia dos 11, com voz forte. Versículo 14. Ou seja, o pregador ele tem que ter autoridade no falar. Autoridade. Né? Não pode ser aquele pregador que... Não, voz forte. Né? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma pequena historinha aqui para contextualizar essa questão de voz forte. Existia dois irmãos. Tá? Um era pregador do evangelho e o outro era ator de teatro. Tá? E o pregador do evangelho foi assistir a peça de teatro do seu irmão. Chegou lá, aquele irmão que era ator desenvolveu ali a sua peça teatral e todas as pessoas se comoveram, choraram durante a sua apresentação, né? E o irmão que era pregador ficou observando como que ele era eficiente na forma de falar ali com o público dele. Pensou assim, eu posso usar isso na minha pregação? Então vou perguntar para o meu irmão como que ele faz isso para mim colocar isso na pregação. Então ele foi no camarim depois da peça de teatro, da apresentação da peça, e falou com o seu irmão ali, rapaz, como que você faz para fazer isso com o teu público? Porque eu prego a palavra e não consigo esse efeito. Qual é a técnica? Qual é a técnica que você usa para fazer o público sentir o impacto do que você está falando? E ele falou assim, é simples. É simples. Eu faço a ficção, a mentira, aquilo que é irreal, se parecer com a verdade, pela minha forma de apresentar. Então, resumindo, eu conto uma mentira como se ela fosse verdade. E você conta uma verdade como se ela fosse mentira. Entenderam? Então, esse voz forte significa que nós devemos dar à verdade a proclamação que ela merece. Né? Falar a verdade com autoridade, com voz forte. Isso significa voz forte, não significa gritar. Ah, Emílio, então eu tenho que gritar. Não. Falar com voz forte, com certeza, com convicção daquilo que você está dizendo. Primeiro, a boa nova significa boa notícia. A boa nova precisa ser boa nova para o pregador, para depois ser para o povo. Você não faz ninguém acreditar naquilo que você não acredita. Primeiro, você precisa experimentar para depois proclamar para o povo. Tá entendendo? Aqui vem mais um parênteses aqui, uma aspas, para você, pregador, ver a responsabilidade do teu ministério. Tá? Primeiro você experimenta. Depois você fala daquilo que você experimentou. Então vamos lá. Retomando aqui, Pedro como referência. Ele proclamou com voz forte, depois de estar embriagado do Espírito Santo, porque se você voltar um pouco essa palavra, o povo que estava ali dizia, esses homens estão embriagados. E Pedro fala aqui, né? Nós não estamos embriagados, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. E aí,
mais uma vez, Pedro como referência, ele cita a Sagrada Escritura. Certamente, ele comeu o rolo. E quando eu usar essa expressão, filho do homem come o rolo, você já sabe que é o que Deus falou para Ezequiel no capítulo 3, ok? Significa se alimentar da palavra de Deus. Então, Pedro, alimentado da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, proclamou ao povo e disse de onde ele tinha tirado a sua referência. Porque, voltando aqui ao tema da nossa formação, o conteúdo da pregação é o Evangelho. Então, Pedro está aqui citando Joel, capítulo 3, do 1 ao 5, para que os israelitas soubessem que ele falava algo de que Deus já tinha trazido na sua palavra. Isso é muito importante mesmo. Anota isso aí, tá? E aí, amados, vocês vão ver que esse discurso é um discurso um pouco longo. Pedro ele vai aqui, né, falando tudo o que aconteceu com Jesus, né, e ele vai anunciar Jesus como Cristo, Filho de Deus, né, ressuscitado. Aqui ele vai falar que ele foi morto, né, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, né, e depois no final aqui no versículo 38, quero tomar com você o versículo 38, ele diz assim, ó, Pedro lhe respondeu, não, vou voltar um pouco antes, 37, tá, gente, ó. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos, ou seja, tocados no coração, no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos, abre aspas, que devemos fazer, irmãos? O que nós devemos fazer, irmãos? Veja bem, isso é muito importante para nós aqui analisarmos. Pedro fez a pregação, como eu disse, eu não li tudo porque é uma pregação longa, mas eu quero que essa pregação se torne referência para você, que está aqui no nosso curso. Então, depois dessa pregação, o que aconteceu? As pessoas que ouviram a pregação perguntaram, irmãos, o que nós devemos fazer? Então, veja bem, a pregação, ela deve levar à mudança de vida. Emílio, o que eu devo esperar com a pregação? Vou responder, mudança de vida. Pessoas que estão no teu grupo, que não mudam de vida, pode ser por duas razões. A primeira é porque elas não têm aberto o seu coração para a graça de Deus, e aí não há o que o pregador possa fazer para mudar essa realidade. Existem duas unções, a unção de quem fala e a unção de quem escuta, né? Então aqui, se a pessoa tiver de coração duro, não estiver ali disposta a abrir o coração para que Deus transforme ela, nada vai acontecer. E a segunda razão é uma pregação que não é eficaz. Ela não alcança o seu objetivo, porque falta unção de quem prega, tá? E aí pega para o nosso lado, tá? Nós estamos aqui para nós progredirmos o nosso ministério para que isso não aconteça, tá? Então eles perguntaram, irmãos, o que nós devemos fazer? E Pedro lhe respondeu, veja bem, arrependei-vos, versículo 38, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Que sacramento do batismo, que lava de todo pecado, nós vamos falar disso mais para frente, mas é conteúdo de pregação, sacramento. O pregador católico tem que conhecer sacramento, né? Para não incorrer em nenhum erro doutrinal. Falaremos disso mais para frente. E recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, sejam batizados, recebam o Espírito Santo. E versículo 39. Pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, pinta a promessa, versículo 39, é para vós, vossos filhos e todos que ouvirem o apelo do Senhor. Ah, Emílio, mas e esses dons?
sabe? E essa vocação, essa capacitação de pregar e o dom de profecias, de milagre, de línguas e outros dons que Deus dá abundantemente, é só para alguns? Vai responder São Pedro aqui: essa promessa é para vós e para todos. Só que tem que fazer aquele cronograma, né? Arrepender, ser batizado, como nós somos batizados. Como é que nós voltamos? O batismo, rapidamente aqui, não é o nosso conteúdo, mas rapidamente o batismo ele apaga toda a mancha do pecado. Então, suponhamos que a pessoa é batizada depois de adulto, com 30 anos, tá? Apaga-se os 30 anos de pecado da pessoa. Sim, apaga-se todo o pecado. E começa-se uma nova criatura a partir do batismo, tá? Porém, nós que fomos batizados quando crianças, nós adquirimos uma história de pecado depois do nosso batismo. Como é que nós apagamos o pecado? Confissão, outro sacramento, tá? Então veja bem o passo a passo. Arrependei-vos e sejam batizados. Nós que já fomos batizados, confessemos os nossos pecados, arrependei-vos, confessem os vossos pecados, recebam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em recipiente sujo. Nós vamos falar disso num outro momento também. Eu tô no grupo ali pedindo o Espírito Santo. A gente sempre pede o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, derrama teu fogo, aquece o meu coração, incendeia a minha alma. Só que eu tô sujo de pecado. O Espírito Santo é Deus dentro de mim, é o Espírito de Deus. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como que ele vai habitar em mim se eu estou manchado de pecado? Então eu preciso arrepender, como São Pedro falou aqui para os irmãos. Arrependei-vos, confessai, recebam o Espírito Santo. Aí depois a promessa é para vós. Então veja bem que existe um passo a passo ali. Tem uns espertos que querem só os frutos, né? Eles querem só os frutos, eles só querem a promessa. Mas a minha parte de me arrepender e buscar uma vida nova, não tem. Então, galera, aqui é a pregação de Pedro, Atos 2,14, que está na nossa apostila aqui, né? Futuramente eu vou ver se eu disponibilizo esse material para vocês, mas por hora quem está na escola presencial vai ter o material, tá, gente? Tá aqui assim também, a proclamação é obra do arauto. Você sabe quem é arauto? Então vamos lá. Arauto, na Idade Média, era aqueles secretários ali, ajudantes, auxiliares do rei, que iam nas esquinas quando o rei fazia uma nova lei, dava um direcionamento, uma nova regra ali para a população. Então os arautos, eles iam na praça, abriam aquela proclama, né? E diziam ali em voz forte: o rei proclama que a partir de hoje cada cidadão e tal, e tal, e tal, e tal. Tinha microfone? Não. Né? Primeiro, importante da gente analisar aqui, o arauto, ele ia na autoridade do rei. Quando ele falava o rei ordena, não era o arauto que estava ordenando, era o rei. Segundo, ele levava ali a proclama assinada pelo rei, com o anel, com o brasão do rei ali. Então, a autoridade da palavra. Segundo, a voz forte com que o arauto proclamava. O rei proclama, todos tinham que ouvir. Um anúncio direto e pessoal, porque ele estava ali na praça, olhando nos olhos do povo. Estão entendendo? O que é ser um arauto? É levar as ordens do rei para o seu povo. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus. Ele é a essência da boa notícia, a melhor notícia que a humanidade poderia ter. Né? Qual boa nova melhor do que o próprio Deus, que esvaziou-se de si, da sua dignidade, da tua grandeza, diminuiu-se
e tornou-se homem. E aí Jesus vai falar, né, que o ladrão, ele entra sem ser convidado. João capítulo 10, versículo 10. Mas o filho entra pela porta do redil. O que significa isso? Jesus, ele era Deus, né? Ele tinha todo o poder de fazer como ele fez na transfiguração, onde os apóstolos viram ali, com o poder de Deus, Jesus se dividia em 3 pessoas, né? Moisés e Elias. Jesus poderia muito bem ter se materializado na terra com o seu poder. Mas ele entrou pela porta das ovelhas. O que significa isso? Jesus foi concebido no ventre de uma mulher e ele nasceu como todos nós. Ele foi gerado, ele foi tecido ali no ventre de Maria. Ele nasceu como todo bebê, aprendeu a falar, caminhar, idade da razão, foi educado, foi catequizado. Ele entrou pela porta das ovelhas. Não há melhor notícia para anunciar do que um Deus que deixou de ser Deus e quis ser homem para estar no nosso meio e realmente poder dizer: eis que eu estou convosco. Sabe aquele tamo junto que a gente fala, tamo junto com um amigo, com um parceiro, ó, pode contar comigo? Deus não falou tamo junto lá do céu, ó, filhos, tamo junto, hein? Não, ele desceu, nasceu, foi pobre, foi perseguido. Jesus, no ventre de Maria, foi perseguido pelo rei Herodes, que queria matar as crianças. Desde o ventre da mãe, perseguido. Sofreu todos os sofrimentos humanos e, além dos sofrimentos humanos, vai dizer lá em Filipenses capítulo 2. Vamos ver. Estamos em Atos dos Apóstolos, né? Um pouquinho para frente. Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, 1 Timóteo, Hebreus. Nossa, a Bíblia é grande, pessoal. Filipenses, capítulo 2. Subtítulo, lembra que eu falei do subtítulo? Exemplos da humanidade de Cristo. Vamos pegar aqui no versículo 6, tá? Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Versículo 8. Sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz, que era uma morte para amaldiçoados, para criminosos. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 11. Maravilhoso, não é? Ó, isso tem que ser uma palavra que você tem que decorar na tua mente. Decora. Lembra que eu falei na escola? Quem está na escola permanente, decora alguns versículos. Olha aqui que sugestão. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Decore, amado. Decore na sua mente, no teu coração e creia em tudo isso que São Paulo vai dizer aqui para nós.
Pessoal, aqui o conteúdo do anúncio, que foi os títulos que a gente falou no começo, que a gente falava que o evangelho deve ser o centro, ainda o evangelho trata da vida de Jesus, né? Então, a apostila diz assim: a pessoa de Jesus deve ser a primeira revelação a ser levada aos povos, pois é neste nome que está a salvação, né? Então, aquilo que nós acabamos de falar, Jesus, né, ao qual o nome todo joelho se dobre, né? Ele é o Senhor, Ele é o único caminho, verdade e vida que nos leva até o céu. Então, o conteúdo principal da nossa pregação, os evangelhos, sim, porque falam da pessoa de Jesus. Então, pode fazer essa observação aí também, tá? Aí aqui a apostila vai dar alguns exemplos, né? O pregador não pode transmitir Jesus esfaceladamente, tá? Pela metade, em partes, mas deve anunciar Jesus integralmente, completo, que se encarnou, morreu, ressuscitou, está glorificado, a glória de Deus Pai. Então aqui tem várias passagens, tá? Não vou pegar todas com vocês. Jesus é o núcleo e o centro do querigma. Aqui está uma palavrinha que nós vamos falar muito. Querigma. Conteúdo do anúncio. Querigma significa primeiro anúncio, tá? E aqui dentro do querigma nós temos temas chaves que nós usaremos nas nossas pregações e principalmente nas nossas oficinas de pregações. Então, galera, é o seguinte, ó. Por hora, nós vamos parar por aqui, tá? Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, nós pegamos aqui só esse começo da apostila e depois nós vamos retomar esse item aí no próximo vídeo, beleza? Agradeço a todos vocês por terem estado comigo aqui, né, nesta formação. E como lição aí de casa, como tarefa, como ato concreto, né, que a gente possa se organizar para tomar a palavra de Deus todos os dias. Filho, toma o rolo e come. E o profeta disse: provei e vi que era doce como mel. Faça a experiência, meu irmão. Você vai ver que a palavra de Deus ela é doce. E ela realmente traz para nós a sensação, né, a certeza de que Deus está conosco, falando, agindo, revelando-se. Como a gente diz algumas vezes, o Senhor revelou-se na história e continua a revelar-se. Como? Nesses momentos que nós o buscamos. Estar se alimentando na palavra é buscar esse Deus que se revela a você. E pregador da palavra precisa permitir que Deus se revele pessoalmente. Lembra que nós falamos no outro vídeo? Experiência pessoal a você. Que ele se revele pessoalmente para você. Galera, um abraço, né? E até a próxima, se Deus quiser. Estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.